Agora 11 horas e 14 minutos, eu quero chamar a atenção de você que é beneficiário do INSS, porque o órgão deixou pelo menos 148.582 segurados fora do calendário de pagamentos da chamada revisão do artigo 29. Para entender melhor o que é essa revisão e se você pode estar nesse grupo, nós convidamos aqui o advogado especialista em direito previdenciário Henrique Dantas, e você vai poder tirar suas dúvidas. Manda para o nosso WhatsApp 32017720. Eu já estou aqui com o celular na mão aguardando a sua participação. Doutor, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado. Começa explicando para a gente, muita gente está em casa, é beneficiário do INSS, mas não sabe o que é essa revisão do artigo 29. Do que se trata? Excelente. O artigo 29 é a regra que trata do cálculo do valor do seu benefício do INSS, da sua aposentadoria, do seu auxílio-doença. O que aconteceu? Entre o período de 2002 e 2009, o INSS deixou de aplicar uma regra que prevê na lei, que é o descarte das menores contribuições. Então, para gerar o valor do seu benefício, para descobrir quanto eu e você vamos receber, é feito esse cálculo. E dentre esse período de 2002 a 2009, quem recebeu o benefício durante esse período, benefícios por incapacidade, ou seja, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, foi deixado de considerar essa regra, né, do artigo 29. Então, o INSS reconheceu esse erro, né, e milhões de brasileiros tiveram direito a essa revisão. O que ocorreu foi que alguns desses segurados foram deixados de fora desse cronograma de pagamento. Então, essas pessoas, né, que porventura recebam esses auxílios aí, a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, que não sabem se o recurso for... Perdão, se a aposentadoria deles, né, se o benefício passou por essa revisão, o que precisa ser feito, ou isso é feito automaticamente pelo sistema do INSS? O INSS desenvolveu uma forma de comunicar para esses segurados e seguradas se ele teria direito ou não, porque nem todos teriam direito, Liz. E é interessante que os que têm direito a isso receberam, na época, algumas cartas, correspondências, né, do próprio INSS, informando qual seria o mês e a data do seu pagamento, segundo o cronograma que foi feito entre os anos de 2012 e 2022. O INSS ficou 10 anos pagando esses retroativos de diferença. Todavia, quem ainda não olhou, não sabe se tem direito e recebeu o benefício desses de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez dentre os anos de 2002 e 2009, pode consultar hoje através do sistema do Meu INSS, né, no login do gov.br. A pessoa tem o login com o CPF e senha, e lá existe um campo de pesquisa, e ela pesquisa artigo 29, e com o CPF ela consegue localizar se ela é elegível ou não para o recebimento dessas diferenças. Além da função do site, o INSS também faz o atendimento por telefone. Você pode estar ligando no 135, identificando-se e fazendo essa consulta aos servidores do INSS. É bom também fazer um alerta para essas pessoas, né, que o INSS, eu não sei se tem esse canal via WhatsApp para mandar mensagem, não tem, então também não manda e-mails, então você não vai receber uma ligação do INSS falando que você tem valores a receber, que precisa autorizar alguma transferência. Você não vai receber esse tipo de comunicado. Você precisa buscar o órgão, não é isso? Exatamente. O INSS, sim, procurou esses segurados num primeiro momento por meio do envio de cartas e comunicando dentro do próprio sistema. Porém, hoje, o INSS não liga, o INSS não entra em contato por WhatsApp. Existe, sim, um projeto para que isso venha a ser implementado, mas o INSS ainda não faz isso aqui no estado de Goiás. Então, se você quer saber se eu recebi benefício durante os anos de 2002 e 2009, seja um benefício grande, um benefício pequeno, eu posso consultar se eu estou elegível para receber, como nós dissemos, pelo portal do Meu INSS ou através do telefone do 135. Então aqui eu quero abrir agora o espaço, né, dados esses esclarecimentos, eu quero abrir aqui o espaço para você tirar suas dúvidas sobre direito previdenciário. Então você está com dúvidas sobre algum tipo de aposentadoria, nós já falamos aqui, né, aquela pensão por morte também. Se você ainda ficou com dúvida, essa é a oportunidade, porque o doutor Henrique disse que pode mandar pergunta, que ele vai continuar aqui com a gente para responder. Então você pode mandar suas perguntas pelo 32017720, eu já estou aqui, ó, aguardando a sua participação. E eu vou aproveitar aqui, já que eu toquei nesse tema da aposentadoria por morte, ficaram muitas dúvidas da última vez que a gente tratou sobre esse assunto aqui no JBC, e eu queria que o senhor esclarecesse um ponto. Muita gente ficou com dúvida se a pensão por morte, ela é paga, ela é possível para todos os tipos de viúvas, filhos, de pessoas que acabaram morrendo. Eu queria que o senhor explicasse se isso é devido somente para quem contribuiu, quanto tempo de contribuição essa pessoa deveria ter
tido para poder que os seus entes fossem beneficiados? Excelente pergunta. O benefício de pensão por morte é um dos mais importantes do INSS e ele se destina a proteger quem ficou, né? A proteger a viúva, os filhos, os dependentes que teriam direito a receber. Quais são as duas regras essenciais para o benefício da pensão por morte ser concedida? O benefício ele tem que ser concedido para as pessoas, primeiro, nas quais o instituidor que faleceu ou instituidora tenha tido a qualidade de segurado, ou seja, não é para quem não pagava, é só para pessoas que tinham um histórico de pagamento de contribuições do INSS, para os chamados segurados. Esses pagamentos poderiam ser feitos na época do óbito, antes do óbito, ou até para pessoas que já estavam aposentados, na sua falta eventual, os seus companheiros, dependentes, ficam com o direito da pensão. Esse é o primeiro requisito, qualidade de segurado. O segundo requisito é saber se existem dependentes elegíveis para receber o benefício. Então, quem são os dependentes elegíveis para receber a pensão por morte? O companheiro ou a companheira, e no caso o cônjuge, né, por casamento também se equipara, então união estável ou casamento registrado, ou filhos menores de 21 anos. Tá? E os filhos menores de 21 anos, esses aí têm a presunção de recebimento do benefício. Quando o filho tem mais de 21 anos, ele precisa ser inválido ou incapaz para poder continuar recebendo a pensão. Então, se um segurado hoje vem a falecer e é casado ou vive em união estável, ele deixa a pensão, considerando que no caso específico da pensão por morte, tem uma regrinha de que tem que ter no mínimo 2 anos de relacionamento a considerar o óbito 2 anos para trás. Então, novos relacionamentos também tem uma regra de impeditivo. Posso fazer mais uma pergunta? Vamos lá. Com relação ainda sobre a pensão por morte, pode ser acumulado, por exemplo, uma pessoa é estatutária e também é seletista. No caso, os entes, né? Os dependentes podem receber a aposentadoria das duas situações? Sim. É possível o acúmulo de pagamento de pensões de diferentes regimes. Então, vamos supor que o segurado A, ele venha a falecer e ele venha a deixar, então, dependentes. Ele tinha um vínculo, por exemplo, aqui no Estado de Goiás, como servidor público, e ele conseguia acumular a função com, por exemplo, atividades da iniciativa privada. Nesse caso, ele é beneficiário dos dois regimes. Então, seus dependentes podem receber as duas pensões. Tá? Inclusive, se ele já for aposentado em uma e estiver trabalhando e poder receber na outra, isso também é uma possibilidade. A grande questão, Liz, que a gente tem que trazer para a nossa audiência é de que essa acumulação, apesar de possível, ela é restrita ao valor. Então, você não consegue mais receber 100% das duas pensões. Hoje, quando o valor delas excedem o valor de um salário mínimo, você tem que optar pela de maior valor, essa então é paga 100% do valor, e aquela de menor valor, ela é paga sobre uma fração daquele valor que passou, do valor do salário mínimo. Então, tem toda uma regra de cálculo, mas é sim possível essa acumulação entre pensões. Até porque isso é um auxílio, não é uma renda, né, para aquela pessoa. É pago para aquela pessoa poder se estabelecer ali, né, se reorganizar financeiramente, até conseguir poder se manter por conta própria. Com relação, a gente estava falando agora há pouco sobre a revisão do artigo 29, né, que é o benefício pago para as pessoas, aposentadoria por invalidez e também o auxílio-doença. Nesses casos, as pessoas que recebem aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença vierem a falecer, seus dependentes têm direito de continuar recebendo esse benefício por ela ou corta? Sim. O dependente, o segurado que está recebendo benefício por incapacidade, né, temporário ou permanente, ou seja, auxílio-doença ou invalidez, ele é considerado um segurado para o INSS. Então, na falta dele, ele é considerado, sim, um instituidor elegível para deixar a pensão. Então, você que está recebendo um benefício temporário ou permanente de invalidez, você, na sua falta eventual, se você tiver dependentes, o seu benefício é deixado. Claro que a regra de cálculo, Liz, é importante falar que a regra de cálculo do valor do benefício da pensão não é a mesma do benefício por incapacidade. Então, em vida você recebe um valor, na sua falta o valor gerado da pensão, ele respeita uma regra que é proporcional. Então, hoje, por exemplo, no INSS aqui no Estado de Goiás, nós temos uma proporção desse valor. Então, você recebe 50% do valor que era pago na ativa, quando você era vivo, mais 10% por dependente que você deixou elegível. Então, se você deixou só o companheiro, é 60% do valor, por exemplo. Digamos uma família que acontece uma situação como essa e a viúva, né, vai receber ali 50% do valor, enfim, e mais 10% por cada filho. E aí ela tem um filho apenas e esse filho está com 20 anos. Tem direito a esses 10% por esse filho ou não? Ela vai receber, no caso, habilitando o filho também para o recebimento da pensão, o percentual é 50% mais 10% por dependente. Então, nesse caso, seriam 2 dependentes, 70% do valor do benefício que era recebido em vida.
O filho alcançando a idade de 21 anos e não tendo a incapacidade, a invalidez, a cota do filho que nós falamos, ela é cessada e aí ela passa a receber somente os 60% que a ela faz jus. Antigamente, antes da reforma da Previdência de 2019, a cota do dependente que ultrapassava a idade, ela era revertida em favor dos demais. Infelizmente, isso acabou e não existe mais. Muitas dúvidas sobre direito previdenciário, a gente está dando a oportunidade de vocês participarem, tirarem as dúvidas aqui com o Dr. Henrique. 3201-7720 é o nosso WhatsApp, por onde você pode mandar a sua dúvida. Dr. Henrique, eu quero convidar o senhor a continuar aqui com a gente, porque vão chegar bastantes dúvidas e a gente quer esclarecer o pessoal de casa, pode ser? Muito prazer. Então, combinado, daqui a pouco a gente volta a falar sobre direito previdenciário.